apresentando a pesquisadora Rosana Santana dos Reis, arquiteta, urbanista e turismóloga, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, professora do curso de Turismo e Hotelaria na Universidade do Estado da Bahia. Atualmente tem se dedicado aos estudos sobre acessibilidade para pessoas com deficiência em equipamentos turísticos e em edifícios e sítios culturais. Rosana, bom dia. Olá, bom dia. Me ouvem bem? Sim, tudo ótimo. Pronto, então já estou compartilhando a minha tela e aí já inicio a apresentação. Eu vou fazer uma apresentação, um complemento do que eu venho já falando já nos últimos seminários do GEAOSP. Então, a tese foi defendida nesse ano de 2021, em março de 2021. Então, o que eu apresento aqui é uma visão geral, mais para informações do que a tese traz como conteúdo, e vou dar essa visão geral e tentar chegar mais rapidamente nas conclusões. Já que o trabalho já está pronto, já está corrigido, finalizado, precisando só da homologação, e em breve vai estar disponível para todos poderem consultar. Então, por isso faço essa overview, essa visão geral. O título da tese ficou Rotas Acessíveis em Sítios Culturais de Interesse Turístico no Brasil e na Itália, Normas, Diretrizes e Projetos. Devo destacar que fui bolsista do programa de doutorado sanduíche pela CAPES, é importante registrar isso, e começo então o conteúdo da apresentação. O tema ficou definido como Diretrizes e Projetos de Rotas Acessíveis em Sítios Culturais de Interesse Turístico, um estudo comparativo entre rotas da Itália e do Brasil. Vou falar um pouco mais adiante sobre essa questão do estudo comparativo. Meu objetivo principal foi analisar criticamente as intervenções para acessibilidade, especificamente a implantação de rotas acessíveis. É um objeto importante e destaco sempre essa questão das rotas acessíveis. E trabalho sempre também o tripé: turismo, acessibilidade e patrimônio. Então, as rotas acessíveis realizadas em sítios culturais de interesse turístico podem ser sítios históricos, sítios arqueológicos, estão todos aí nessa definição de sítios culturais, localizados no Brasil, na Itália e no Brasil, observando-se em que medida essas intervenções promovem a acessibilidade de fato, se são compatíveis com os princípios de conservação e restauro arquitetônico e urbano, e podem ser consideradas referências para outros sítios de mesma natureza, mesmo porque os sítios estudados, os três, eles têm a intenção de ser referências para futuros projetos de acessibilidade em sítios históricos. A metodologia adotada teve esses passos que eu apresento aí. Quanto à estrutura metodológica, foi uma pesquisa exploratória e descritiva, a coleta de dados, também pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, e utilizei o método comparativo, estudo de caso, e como instrumentos, entrevistas, visitas técnicas e observações em loco. A definição dos locais da pesquisa, eles também levaram algumas considerações, né, para fazer esse recorte. Os sítios tinham que ser muito parecido com o que Larissa apresentou também, porque a gente também bateu uma bola para definir nossos objetos. O sítio deveria ser detentor do título de Patrimônio Mundial pela Unesco, a localizar-se em cidade turística, possuir uma rota acessível implantada. Existem outros sítios com projetos, mas esses deveriam estar com a rota já implantada, e pertencer a uma cidade localizada em região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes. Também foi levado em consideração o estágio de desenvolvimento dos estudos, da legislação e das práticas de acessibilidade, a importância dada às questões de preservação e conservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico para realizar essa comparação, e o estágio de desenvolvimento da atividade turística. Então, a gente nota que entre os dois países, apesar de legislação muito parecida, de importância de atividade turística também, forte atividade turística nesses locais, existe uma diferença muito grande entre a importância que se dá a esses itens em cada país. Então, os objetos foram assim definidos. O objeto de onde eu parto a comparação é o sítio arqueológico de Pompeia, na região metropolitana de Nápoles, na Itália, o Centro Histórico de Salvador e o Sítio Histórico de Olinda. E por que comparar? E eu destaco aqui esses slides, porque assim, foi durante todo o processo, a própria banca perguntava por que é uma comparação,
por que comparar Itália e Brasil, por que tão diferentes, né, em algumas características, e aí eu trago, né, essa justificativa. O método comparativo vai consistir na investigação de coisas ou fatos e na sua explicação segundo suas semelhanças e suas diferenças. A pergunta era, por que tão diferentes você vai comparar? Sim, a gente vai encontrar semelhanças e diferenças. Então, para essa pesquisa, mesmo Itália e Brasil apresentando diferenças socioculturais de outras naturezas, o método comparativo se aplica sim, já que quando uma mesma questão ou fenômeno, no caso, acessibilidade em sítios culturais, pode ser encontrado em diferentes sociedades, os estudos comparativos mostram como essas diferentes sociedades lidaram com tal questão, e isso é que interessa para ver como é que eles lidaram com tal questão, e a gente pode aplicar aqui mesmo com as diferenças, porque a gente busca um escopo de soluções, repertórios, para em cima desse repertório a gente poder encontrar soluções para o mesmo problema, porém adequados à realidade daquele local. Então, como elementos para análise, eu observei o atendimento aos seguintes critérios, para todos: diretrizes para acessibilidade em locais de interesse cultural, os princípios de restauro atual e categorias básicas de acolhimento turístico, para trabalhar exatamente o tripé: acessibilidade, patrimônio e turismo. Desse modo, então, foram considerados os mesmos elementos para todos os casos, os 3 elementos que eu apresento aqui, no Brasil e na Itália, e as mesmas unidades de análise, que são as rotas acessíveis em sítios culturais. Aqui eu apresento também uma estrutura do texto, não vou entrar em detalhe, aqui eu não vou apresentar definições, nem nada disso, nem referencial teórico, porque eu já quero, né, chegar mais adiante, mas a tese ficou dividida em 2 partes, né? A primeira parte, os 4 primeiros capítulos, com a parte conceitual, conceitos e classificações de acessibilidade de rotas acessíveis, onde eu apresento os conceitos: deficiência, acessibilidade, desenho universal, bastante já conhecidos, o de usuário ampliado, as questões de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, os níveis de acessibilidade e de fruibilidade locais, as rotas turísticas, né, já que eu falo em turismo, e as rotas acessíveis. O capítulo 13 veio trazer a questão de patrimônio, legislação de acessibilidade também. Então, eu abordo preservação, conservação e restauro no patrimônio e suas relações com acessibilidade, a legislação de preservação do patrimônio e legislação de acessibilidade, tanto na Itália como no Brasil. Faço também comparações em algumas análises. E aí, basicamente, entro no capítulo 4, nos projetos de rotas acessíveis em sítios culturais de interesse turístico, onde eu apresento as diretrizes e critérios de projeto que eu uso na comparação. Falo também de novos materiais em ambientes pré-existentes, como aço, vidro, etc. E também uma abordagem sobre acolhimento turístico e a questão da legibilidade também ambiental, que Larissa também já abordou aí um pouco na apresentação anterior. Na parte 2, é a parte mesmo do estudo de caso e análise comparativa. As 3 rotas são apresentadas, analisadas e comparadas. A parte 1, que eu falei agora há pouco, eu chamo de Vem Comigo, no caminho eu explico, porque nesse caminho eu vou explicar toda a parte teórica e todo o desenvolvimento do referencial que eu busquei. Então, capítulo 1, acessibilidade, barreiras ambientais e fruição de sítios culturais. A única definição que eu trago hoje, né, tem muitas, mas hoje eu só trago a principal, que é de rota acessível, e a da NBR 9050, de 2020, que pegou a gente também já no final dos trabalhos, essa de 2020, e tivemos que atualizar a tese já muito perto de apresentar, de defender. Então, a rota acessível, mas não mudou muito para o que eu tinha trabalhado, não. A rota acessível define-se como trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos. Eu estou trabalhando no ambiente externo aqui nessa tese, mas também os ambientes internos, também a definição de rota também abrange os ambientes internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. No capítulo 2, eu passo a tratar da rota acessível em sítios culturais e trago algumas definições, e vou num caminhar crescente aí crescente não, na verdade, afunilando o tema e colocando um foco na rota acessível em sítios culturais e rotas turísticas. Vou falar de rota turística acessível, rota acessível em sítios culturais, e venho com todas essas definições, que são rotas comerciais, de peregrinação, históricas, temáticas, turísticas e turísticas acessíveis. Lembrando que elas não são limitadas à definição única. Na verdade, uma rota pode ser ao mesmo tempo histórica, temática, turística, e deve ser acessível. E aí eu trago esse exemplo de uma rota, um percurso temático na cidade do Porto, em Portugal, que é uma rota que o usuário pode escolher o percurso que ele faz, tem toda a sinalização da rota medieval, da rota do barroco, da rota do neoclássico, de azulejos, de Art Nouveau, e essa é uma rota turística, histórica, acessível e temática ao mesmo tempo. Ainda no capítulo 2, eu trato de alguns elementos inerentes às rotas acessíveis.
né, as calçadas, pontos de parada, embarque e desembarque, e aí tem todo um estudo nesses detalhes. Eu vou passando porque é só uma visão geral, como eu falei. E também nesse capítulo, a gente trata da classificação das rotas quanto aos níveis de acessibilidade, partindo do pressuposto de que, para locais de interesse histórico e cultural, nós temos, não devemos nos limitar apenas ao conceito dualista, impraticabilidade ou até acessibilidade integral. A gente tem alguns graus de acessibilidade nesse meio caminho aí. Acessibilidade parcial, amigável, adequada, que precisa de ajuste. Então, eu fiz um quadro com os principais autores que trabalham com esse tema. No capítulo 3, eu já entro, como eu disse, na política de preservação do patrimônio histórico e política de acessibilidade na Itália e no Brasil. E aí eu vou destacar só algumas questões. A questão da intervenção na pré-existência, e a gente traz também alguns conceitos de tipos de intervenção na pré-existência, chamando a atenção para que qualquer um desses tipos devem incluir ações de acessibilidade, então, por isso que eu chamo a atenção para isso. Então, essas intervenções na pré-existência podem ser de adaptação, de ampliação, de conservação, manutenção, recuperação, reforma, restauração, ou até mesmo, principalmente também, nesse caso que a gente vem falando aqui muito, de elementos de sinalização. Então, em todas essas questões de intervenção na pré-existência cabem intervenções de acessibilidade, devem, né? E também vem fazer uma abordagem dos princípios gerais do restauro, que é importante que quem vá projetar para acessibilidade em espaços culturais, de interesse cultural, deve estar atento a esses princípios gerais do restauro. Questão da mínima intervenção, distinguibilidade, compatibilidade de materiais, reversibilidade, respeito à autenticidade, recentemente foram incluídos sustentabilidade, utilidade e curadoria. Alguém tem que cuidar, alguém tem que gerir esse espaço. E isso é importante justamente porque, quando se projeta a intervenção para acessibilidade na pré-existência, quem projeta deve ter a consciência que essa intervenção vai se configurar em uma nova temporalidade para aquela obra ou aquele sítio. Então, toda a questão de princípio de restauro deve estar aí na atenção. Bom, e aí eu entro nos projetos de rotas acessíveis em sítios culturais propriamente e faço um estudo dos principais problemas que existem nos sítios culturais, que são gerais. A questão dos desníveis, das escadas, das rampas, da pavimentação inadequada, da ausência de proteção efetiva contra riscos de queda, a ausência de corrimão, as barreiras perceptivas também. E aí a gente vê nessa imagem que algumas intervenções simples, que não causam grande impacto, podem ser realizadas em locais de interesse cultural. E aí eu entro também no capítulo 4, justamente com os critérios, esses critérios que servem de comparação. Os critérios para acessibilidade, orientação, superação de distâncias, de desníveis, monitoramento e manutenção. Entro também com a questão do uso de novos materiais, principalmente aço e vidro, e falo também da legislação e das diretrizes, além da legislação, a questão do acolhimento turístico, hospitalidade e legibilidade. A parte 2, que é a parte da apresentação das rotas propriamente ditas, eu chamo de cruzamento de informações. Pare, olhe, escute. A gente deve, né, parar para olhar a importância de se pensar em acessibilidade nos sítios culturais, olhar o que temos já como referência e escutar quem já trabalhou com o tema. As rotas daqui, de lá e acolá, os estudos de caso, são capítulo 5, e eu entro em cada rota, né? Eu vou passar também muito rapidamente por aqui as 3 rotas: a rota acessível do sítio arqueológico de Pompeia, só uma visão geral, né, para a gente ter uma referência do que esse sítio significa em termos de importância para a história e arqueologia mundial. E lá a cidade aqui é todo um sítio, é uma cidade mesmo, e a sua relação com o vulcão Vesúvio ao final. O ponto de partida para a pesquisa foi a pesquisa realizada na Universidade degli Studi di Napoli, Federico II, a pesquisa chamada Pompeia Acessível, Diretrizes para a Fruição Ampliada do Sítio Arqueológico, e também o projeto que foi executado chamado Pompeia para Todos. A partir desses dados levantados, bibliográficos, eu fiz análise em loco do sítio, com aquelas, né, observando cada diretriz, mapas, sinalização, superação de desníveis, o uso de novos materiais, informações turísticas, o tipo de pavimentação utilizada, e aqui a gente nota que a rota
atende aos diversos perfis de visitantes, desde pais com carrinhos de bebê, até cadeirantes, em alguns casos apenas acompanhados, em alguns casos com independência, em alguns locais. As soluções para a superação dos desníveis. Aqui também a gente vê idosos, uma quantidade muito grande de idosos circulando na região. E as rotas daqui, que são as rotas de Salvador e Olinda, né, casado aí também com a tese da pesquisadora Larissa Scaranda, arquiteta. Nós temos aqui, no Brasil, esses 6 sítios considerados patrimônio mundial: São Luís, sítios históricos, São Luís, Olinda, Salvador, Diamantina, Ouro Preto e Goiás, mas, dentre estes, Olinda e Salvador é que tem rotas implantadas. Alguns sítios têm projetos de rotas mais implantados, Salvador e Olinda. E aí, da mesma forma, utilizando os mesmos parâmetros, nós fizemos a análise da rota acessível do Centro Histórico de Salvador, com os mesmos parâmetros, a questão de acessibilidade ao sítio. Fiz uma atualização no início de 2021 desses locais de acesso ao entorno localizados no entorno do sítio, o acesso ao sítio principalmente mais utilizados por turistas, porque é um foco da tese. Então, eu fiz toda uma atualização dos dados que já tinham sido levantados em 2010 por Calil. A base também foi o próprio projeto piloto de acessibilidade para o Centro Histórico de Salvador, realizado em 2013. Também uma análise em loco, conforme os critérios de projeto de gestão da acessibilidade em locais de interesse cultural, igualzinho, como o mesmo processo que eu fiz em Pompeia foi feito em Salvador e em Olinda. Alguns elementos de acessibilidade que são abordados, e as recentes intervenções no Centro Histórico de Salvador e em torno, e como eles se articulam com a rota acessível. Esse foi o último critério, a última observação no Centro Histórico de Salvador. Já de Olinda, os mesmos critérios também no Sítio Histórico de Olinda, as 2 rotas implantadas, mas elas não foram implantadas de maneira total, mas eu chamo a atenção, né, para cada trecho que foi e analiso cada trecho das rotas. São 2 rotas, como eu falei, a rota São Bento e a rota do Alto da Sé, os mesmos critérios de orientação, de sinalização, de superação de distância, superação de desnível, e chamo a atenção aqui para esse detalhe desse elevador panorâmico na caixa d'água, construído, implantado entre 2008 e 2011, faz parte da rota acessível, porque ele traz um elemento que as outras 2 rotas não trazem, analisadas, que é a visão panorâmica do sítio, que serve como medida compensatória para a falta de acessibilidade a alguns trechos do sítio. E as recentes intervenções em Olinda também não faz parte do projeto da rota, mas achei importante chamar a atenção, porque essa é uma intervenção de 2020, que são essas placas, esses painéis táteis informativos para visitantes das igrejas. É um projeto Olinda, além do olhar, que é bastante interessante que completa, né, pode vir a completar a informação da rota. Chegando já no final, eu faço, então, a comparação entre as 3 rotas, e eu construí 3 quadros comparativos, não vou entrar em detalhes aqui também, só para vocês saberem, e depois consultarem na própria tese. São 3 quadros que eu faço a comparação entre Itália e Brasil, patrimônio, acessibilidade e turismo. Aqui eu chamo a atenção aqui apenas para alguns itens, em relação à cultura de preservação do patrimônio dos países, a gestão do patrimônio como se dá, a legislação, a quantidade de bens, as normativas de acessibilidade, as orientações que o próprio país faz em relação à acessibilidade do patrimônio, a própria legislação, a questão do turismo nos 2 países. Eu trago dados estatísticos até 2019, que é o que a gente tem. Depois, no quadro comparativo 2, fazemos uma comparação entre os sítios históricos e arqueológicos, Pompeia, Salvador e Olinda. Então, desde a fundação da cidade, o nível de proteção do sítio, a delimitação geográfica, a questão da topografia, que é importantíssima, a gestão do sítio e as questões turísticas. O quadro 3, que vem realmente trazer a comparação entre as rotas de cada sítio. Aí eu falo de cada projeto piloto, faço a comparação, a pesquisa anterior que foi realizada para a realização do projeto piloto, todo mundo teve uma referência própria, a extensão executada, as intervenções anteriores para acessibilidade, existiram intervenções anteriores tímidas, mas existiram. Como foi a definição desse itinerário, por onde a rota passa? Isso é importante também, porque, por ser uma rota turística, o percurso para o turista, a legibilidade ambiental é importante também. E depois esses quadros são bem extensos, aqui só foi também um recorte, né, para a gente ver a existência desses
quadro 1, quadro 2, quadro 3, que eu vou também dando um zoom na comparação, e aí eu chego nas conclusões, né, que eu chamo de chegar ou partir, porque eu chego nessas conclusões, mas na realidade a gente parte para inúmeros desdobramentos dessa pesquisa, inúmeras possibilidades de continuidade dessa pesquisa. Então, em relação à questão da comparação, o que é que eu tenho a concluir, né? A despeito das diferenças geográficas de posição no globo terrestre, da riqueza econômica, da organização política e das variações jurídicas entre Brasil e Itália, o estudo comparado revelou convergências, interseções e distanciamentos, que contribuem para aprimorar o aprendizado e aprofundar o conhecimento acerca do tema acessibilidade em sítios de preservação cultural. E nos trazem esse repertório que o próprio IFAM diz que o conhecimento de ações internacionais é importante para a gente aplicar aqui no Brasil, mas com a nossa a adequação à nossa realidade. Algumas questões também que eu coloco na conclusão, como eu já disse, é a acessibilidade para sítios históricos e culturais, para sítios culturais, não deve ser um conceito dualista. Para edificações novas e locais novos, sim, é a acessibilidade integral que deve existir, mas no caso do patrimônio tem que ter esse cuidado. A necessidade de discussão de uma equipe multidisciplinar, eu chamo a atenção aí para que profissionais de turismo também participem de projetos de rotas acessíveis em sítios culturais. O estudo de materiais é importantíssimo, princípios do restauro deve ser considerado também. As soluções devem ser inovadoras e criativas, não se deter apenas à legislação. E a questão também de acolhimento e legibilidade dos espaços. No Brasil, mesmo existindo enorme lacuna na consolidação das práticas de acessibilidade, a gente vê que as rotas brasileiras, essas duas que eu utilizei como objeto de estudo, elas apresentam projetos relevantes para a realidade brasileira e podem também ter suas metodologias replicadas em outros sítios culturais. E um detalhe, eu falo também das metodologias aplicadas em cada sítio. E aqui também a indicação, faço algumas indicações também, né, a criação de um modelo nacional que sirva de grau como identificação de grau de acessibilidade para melhor informar quem visita, quem utiliza, quem trabalha nos locais. A ampliação da acessibilidade também para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e psicossocial, porque todas as rotas estudadas, elas tinham como o projeto desenvolvido para acessibilidade motora, e a necessidade também da revisão do caderno técnico existente e um manual, a necessidade de criação de um manual específico com diretrizes para acessibilidade em sítios culturais brasileiros. Aqui tem uma sugestão de um símbolo a ser desenvolvido para essa questão dos graus de acessibilidade, né, uma acessibilidade com autonomia, se é necessário assistência, se é necessário um acompanhante naquele local para que o visitante saiba que nível de acessibilidade tem aquele local. Para finalizar mesmo, eu deixo essa frase aqui, né, as intervenções para acessibilidade em locais de interesse histórico e cultural é um ato criativo, também é um ato crítico. Na intervenção deve-se pensar todas as questões de legislação, mas também de preservação do patrimônio e respeito àquelas diretrizes apresentadas aqui, e também o arquiteto deve ter claro qual a sua linha, né, de restauro, de intervenção no patrimônio, isso deve ter claro na sua ação. Então, a preservação do patrimônio perpassa a sua valorização, bom uso e manutenção. O direito ao patrimônio urbano se consolida em forma de projetos de acessibilidade efetivamente realizados, com critérios bem definidos e fundamentados, que podem ser inspirados e baseados em experiências nacionais ou internacionais bem avaliadas, e se consolida também com ideias e soluções inovadoras e criativas, esteticamente bem concebidas, adequadas a cada local e às suas necessidades próprias, e muitas vezes são necessidades exclusivas, isso tem que ser pensado com muito cuidado. Obrigada pela atenção. Tem muita coisa nessa tese, espero que ela tenha, né, outros desdobramentos, e já deixo aqui, inclusive, já minha intenção em relação a outras pesquisas que vêm, e peço ajuda já de vocês, colegas, sobre temas que eu já quero começar a desenvolver e já estou estudando um pouco, que é até por sugestão de professor Antônio Pedro, tratar do turismo e saúde, né, turismo de saúde, e turismo e hotelaria de saúde e bem-estar é um tema que eu começo a trabalhar com mais ênfase, mesmo porque a própria pandemia na área do turismo e hotelaria nos trouxe esse tema para mais perto, porque, de acordo com estudos de 2015, esse tema da hotelaria para bem-estar e saúde estaria no ápice em 2030, e ela é para agora. Então, já existe um início de estudos, eu gostaria de desenvolver isso, também acessibilidade para
para longevidade, eu também já comecei a trabalhar um pouco, e se vocês tiverem material, por isso que eu estou falando logo aqui, porque tem um público maior e interessado na área, e também quem tiver material sobre jardins de cura e acessibilidade em hospitais, eu também peço essa ajuda, ao tempo que agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Estou também disponível para perguntas sobre o tema. Obrigada.